O título da mensagem de hoje é O Time Vencedor. Aleluia! Eu vou compartilhar sobre estar no time vencedor, que é estar no time de Deus. Quando você está no time vencedor, você está do lado de Deus, e eu vou compartilhar como é estar no time vencedor, do lado de Deus, e como chegar lá, como estar no time vencedor. Amém? Aleluia! Primeiro, eu quero falar sobre diferentes tipos de cristãos no corpo de Cristo hoje. Existem diferentes tipos de cristãos. Deveria haver apenas um tipo de cristão, e esse é aquele que totalmente é rendido a Jesus e que realmente está se alinhando com os princípios de Deus, com o jeito de Deus, sabe? Não se rendendo do seu jeito, como se rendendo a Deus segundo a religião, segundo a doutrina religiosa, o que você acha que é o jeito certo de se render, mas se humilhando para que Deus possa abrir os seus olhos para ver o que realmente significa render-se, para ver o que realmente significa entregar a sua vida e se tornar um discípulo. Porque você tem que buscar a Deus para encontrá-lo. Você tem que buscá-lo de todo o seu coração para que seus olhos se abram e vejam realmente o que Deus quer dizer na sua palavra, a verdadeira revelação da sua palavra. Amém? Então, o tipo de cristão que vemos hoje são os cristãos mornos. E pegamos essa palavra de como está escrita em Apocalipse. Deus diz: porque você não é quente nem frio, você é morno, eu vou cuspir você. Então, a palavra morno significa não estar em fogo, não estar rendido, significa viver uma vida dupla. Significa viver do jeito cristão às vezes, mas viver do seu jeito em outras vezes. Um cristão morno tem portas abertas para o diabo. Ele deu uma brecha para o diabo em certas áreas da sua vida. Então, quando uma pessoa é morna, não apenas isso não agrada a Deus, não apenas isso é um caminho onde não é certo se você irá para o céu. Esse é o caminho estreito onde podemos ter confiança de para onde estamos indo quando estamos rendidos e andando no caminho estreito. Amém? Então, não apenas você não tem essa certeza, e esse é um lugar perigoso para estar, mas também quando uma pessoa é um cristão morno, ela está dando acesso ao diabo, ela está abrindo portas para o inimigo. E isso significa dar autoridade ao inimigo para que ele tenha o seu jeito na vida dela. Quando você se rende a Deus, você está fechando portas para o diabo. Você não está dando acesso ao diabo. Você está dizendo não às tentações. Você está dizendo não às mentiras do diabo. Você está dizendo não à porção do diabo que ele está tentando impor na sua vida. E você está, em vez disso, dizendo sim completamente para Deus. Você está dizendo sim para crer em Deus e crer na palavra dele. Você está dizendo sim para a palavra dele, onde está escrito: pelas suas feridas nós fomos curados. Então você está prescrevendo para si mesmo, subscrevendo a essa doutrina. Você está dizendo: esta é a minha verdade, que eu devo ser curado, que eu devo ser livre, eu não vou aceitar a porção do diabo na minha vida. Eu permaneço na palavra de Deus, eu rejeito as mentiras do diabo e eu vou fazer o necessário para receber liberdade e cura se eu precisar disso. O que significa render-se a Deus, significa renunciar, significa se posicionar onde o poder de Deus está, para que o poder de Deus possa vir sobre você e te libertar e te curar. E significa estar plantado para que você receba uma proteção espiritual sobre a sua vida e também ser equipado para ter vitória sobre o diabo e ter seus olhos abertos espiritualmente, para que o diabo nunca possa te enganar. Amém? Então, essa é uma vida rendida. Já uma vida morna é quando você está dando autoridade ao inimigo, tendo essas portas abertas. É como se você estivesse concordando com a porção do inimigo na sua vida e o que ele quer para a sua vida em algumas áreas. Essa é a ação de viver morno, é a ação de ter essas portas abertas. E assim, quando uma pessoa está vivendo uma vida cristã morna,
ela está perdendo a mão de Deus sobre a vida dela. Ela está perdendo o acesso ao poder sobrenatural de Deus. Está perdendo a vida milagrosa que um cristão deve ter. Está perdendo a vida abundante. E a grande razão para isso é porque ela está dando acesso ao inimigo e você não pode ter os dois caminhos. Você está escolhendo. Se esse é o seu caso, você está escolhendo a porção do inimigo. Você recebe vida abundante, você recebe milagres, você recebe a vida sobrenatural quando você permanece firmemente do lado de Deus. Quando você se rende a Deus, é aí que você recebe isso. Amém? Então, outro tipo de cristãos que vemos é o cristão que tem a maioria ou todas as portas fechadas para o inimigo. Está vivendo por fora o que parece ser uma vida cristã boa e bonita. Não está cometendo os pecados que consideramos, sabe, os pecados principais, como beber, usar drogas, ter relações sexuais fora do casamento, falar palavrões, viver estilos de vida sexuais impuros e tudo isso, e roubar e mentir e trair. Não está fazendo nenhuma dessas coisas, está indo à igreja regularmente, está lendo a Bíblia, está orando e tratando as pessoas com bondade e servindo na igreja. Está fazendo todas essas coisas, está orando, tendo relacionamento com Deus, mas não está aceitando o mover de Deus. Não está aceitando o avivamento. Não está aceitando a unção de Deus. Não está aceitando Deus fazer algo novo. Quer permanecer no status quo, quer permanecer na tradição, quer permanecer onde é confortável, onde a maioria dos cristãos está, onde as coisas são populares, onde não há controvérsia, não há drama por causa da perseguição. É aí que ela quer estar. Então, por fora, parece que é um grande cristão e que não está abrindo portas para o diabo. Então, esse tipo de cristão, por que não está abrindo portas, abrindo todas essas portas para o diabo? Na maior parte, provavelmente não está experimentando nenhuma prisão espiritual. Na maior parte, tem paz na maior parte do tempo. Tem Jesus no coração, o Espírito Santo na vida. Tem uma vida bem boa, mas não está experimentando a vida milagrosa. Eles têm paz e alegria, mas não têm paz abundante e alegria abundante. Não experimenta esse favor extraordinário como os testemunhos que ouvimos. Elas não experimentam isso. Então, quando compartilha com alguém sobre a sua vida com Cristo, é como se não descrevesse nenhum milagre. Apenas descreve como agora tem paz e a vida está bem boa e sabe para onde vai quando morrer e que tem um amigo em Jesus. Mas não há testemunho do milagroso acontecendo, não há testemunho da poderosa mão de Deus vindo sobre a vida dela. E não há muito fruto na vida dela onde as pessoas estão sendo salvas, curadas e libertas enquanto Deus age através dela. Esse é o estado de muitos cristãos hoje. E alguns desses cristãos, aliás, têm prisões espirituais, e isso é por causa de maldições geracionais, ou é devido a abusos que talvez ocorreram quando eram crianças ou a vida antes de serem crentes, quando abriram muitas portas. Então, alguns desses crentes estão hoje na igreja e fecharam todas as portas para o diabo, mas têm prisões espirituais porque precisam que a unção venha sobre eles para destruir o jugo. A unção é o poder de Deus que flui através de vaso. Mas há ambos. Como se entrarmos em igreja hoje, como muitas igrejas hoje, onde a unção não é mencionada e o poder de Deus não é demonstrado, como na maioria das igrejas que vemos hoje, você verá uma grande mistura desses crentes. Você verá mornos, mas também verá pessoas que são sérias sobre viver a vida cristã, mas não abertas ao poder de Deus ou não famintas pelo poder de Deus.
E alguns desses cristãos, eles não terão prisões espirituais porque mantêm as portas fechadas para o inimigo. E outras pessoas, mesmo não abrindo portas para o inimigo, tiveram prisões espirituais do passado que precisam ser tratadas, que precisam que a unção venha sobre suas vidas. Então, esse é o outro tipo de cristão que vemos hoje. E então, temos os cristãos fariseus, o que é como opostos polares conflitantes, mas eles se chamam cristãos, mas na verdade são fariseus. Então eles dizem que estão no time de Deus, mas estão literalmente no time do diabo. Por fora, pode parecer que estão prosperando, pode parecer que Deus está com eles por fora, mas por dentro não é o caso, porque você não pode estar contra Deus e ver o favor de Deus sobre a sua vida e ver a mão de Deus sobre a sua vida. Isso não funciona, não funciona assim. E esses fariseus que vieram contra Jesus, eles estavam 100% no time do diabo. Diziam que estavam no time de Deus, muitos deles talvez acreditassem que realmente estavam no time de Deus, mas na realidade estavam no time do diabo. Estavam sendo influenciados pelo diabo e estavam realizando o trabalho do diabo para tentar manter as pessoas longe de Jesus, de receber de Jesus e de serem discípulos, para acusar falsamente Jesus, para crucificar Jesus e persegui-lo. E assim, sempre existiram fariseus, desde os fariseus no tempo de Jesus. E antes dos fariseus no tempo de Jesus, havia fariseus no Antigo Testamento que vinham contra os servos de Deus, como Jezabel, por exemplo. Mas esses fariseus de hoje, eles podem ser aqueles cristãos que, sabe, geralmente os fariseus são os que parecem cristãos realmente bons por fora, estão sempre na igreja, pregam muito bem, falam sobre quanto amam a Deus, parecem fazer muitas boas obras, são tão apaixonados por Deus, parece. E falam com paixão sobre falsos profetas e proteger as pessoas de serem enganadas e tudo isso. Então pode parecer por fora que tem esse fogo por Jesus e esse grande amor pelas pessoas, mas na realidade estão no time do diabo. E não há mão de Deus sobre eles, trazendo milagres para a vida deles quando estão no time do diabo. E como eu disse, pode parecer que, sabe, quando você pensa em Saul, Saul estava agindo como um fariseu tentando matar o servo ungido de Deus, Davi. E quando você olha para Saul, uma vez que deixou a inveja entrar no coração dele, está escrito que um espírito demoníaco entrou nele e ele seria atormentado por esses espíritos demoníacos e isso o faria ter sérios problemas mentais. Então, ele abriu a porta para o diabo, sendo influenciado pelas mentiras da inveja. E então é como se ele tivesse dito sim para o diabo, tipo, eu vou aceitar a inveja e agora vou odiar Davi, o servo de Deus, rei ungido, e agora vou até tentar matá-lo, fazê-lo ser morto. Então ele agora está realizando as obras do diabo. E por fora, se você imaginar estar naquele tempo, lembre-se que ele era rei e até foi ungido por um verdadeiro profeta, Samuel. Saul foi. Então imagine estar naquele tempo e você está vendo, ele é um servo ungido de Deus. Mas agora ele está nessa missão de matar Davi. E você está vendo que há exércitos apoiando Saul. Não era apenas Saul tentando tirar Davi. Não é como se todos dissessem: "Não, Davi é ungido, não vamos tentar matar Davi como você, Saul". Não! Eles faziam o que Saul dizia para fazer. Ele era rei. E foram muitos anos que Saul estava caçando Davi, caçando ele, tentando matá-lo com exércitos, exércitos atrás de Saul. Anos se passaram. Então, apenas imagine se você fosse uma pessoa naquela época vendo isso acontecendo. Você
poderia pensar ou se perguntar erroneamente se Deus estava com Saul porque ele não estava sendo derrubado. Deus permitiu, literalmente permitiu que Saul continuasse caçando Davi por todos esses anos. Ele deixou ele continuar fazendo isso. Então, o que eu estou dizendo é que, como um espectador naquela época, você poderia ficar confuso. Você não vê Saul tendo repercussões e você não está vendo o interior dele, que está sendo atormentado por um espírito demoníaco. Por fora, ele ainda é rei, por anos. Por fora, ele tem exércitos o apoiando. Por fora, o pobre Davi estava se escondendo em cavernas. Eu pensei que Deus deveria estar com ele. Mas agora sabemos que Deus estava com ele, mas queria que ele passasse por esse fogo refinador. E no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, Deus traria a vitória para Davi e faria Saul ser parado. E a promessa seria cumprida, Davi seria colocado como rei, que era o chamado de Deus para a vida dele. Nada poderia impedir isso. Ele recebeu essa vitória. Aleluia. Mas Deus não perdeu nada durante o tempo em que Davi estava sendo caçado. Ele permitiu isso para o fogo refinador de Davi, para que ele pudesse ser preparado para esse chamado, esse grande chamado. Essa foi a preparação dele. O caráter dele estava sendo moldado, a fé dele estava sendo fortalecida através disso, através dessas provações. É isso que o fogo refinador faz. É o que traz o ouro. Aleluia. Remove as impurezas. Então, mas como um espectador, pode parecer que talvez o que Saul está fazendo não seja tão ruim e talvez Deus ainda esteja com ele. Mas Deus não estava com ele, a unção saiu dele. E até foi enviado a ele um espírito demoníaco. Então, fariseus, eles têm sérias repercussões e o que você semear, você vai colher. Agora, Deus quer que eles se voltem para ele e se arrependam. E ele os fará como Paulo, que costumava ser Saulo, e removerá o passado deles. Então, há essa esperança, aleluia. Mas o que eu só quero dizer é que não ache que se uma pessoa não escolher se arrepender, ela simplesmente sai impune. O que você semeia, você colhe. E não se engane se parecer que não há repercussões. Só porque você não vê Deus derrubá-los, Deus tem tanta misericórdia, ele dá às pessoas anos e anos e anos e anos para se arrepender. E os caminhos dele são tão diferentes dos nossos. Tão diferentes dos nossos. Ele é um Deus de justiça. Não se engane. Ele é o Deus de justiça. Mas a justiça dele é diferente do que pensamos que é justiça. A justiça dele é ficar conosco nas cavernas. Ficar ao nosso lado, não nos deixar perecer. Permitir que passemos por um fogo refinador é para o nosso bem. Nos deixar ir para o deserto como Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso não parece divertido, né? Isso não foi divertido, mas foi para lá que o Espírito Santo levou Jesus para o bem dele, para ser testado, para ser refinado como exemplo para nós. Que nós devemos passar por esse refinamento, por esse deserto, ser tentados, ser testados pelo diabo. Amém? Então a justiça parece diferente. A justiça que estamos pensando, ela vem. Ela vem, mas normalmente mais tarde do que queremos. Amém? Mas essa justiça também se parece com ele se provando através de nós pelos nossos frutos. Pelos frutos. E pessoas puras de coração vendo esses frutos e vendo que Deus está com você. Essa justiça e Deus estando com você se parece com milagres continuando a ser derramados sobre a sua vida, abundância de paz, abundância de alegria, seja no topo da montanha ou no vale. E Deus podendo te usar poderosamente, como José foi usado poderosamente por Deus na prisão, quando Deus o usou para interpretar sonhos para as pessoas que estavam na prisão com ele.
Então, seja no vale ou no topo da montanha, a glória de Deus ainda pode ser revelada através de você e Deus ainda pode fazer milagres através de você. A mão de Deus ainda está sobre a sua vida e ele vai te resgatar de todo o ataque do diabo. Amém. Então, é isso que está acontecendo por dentro que muitas pessoas não veem. É isso que está acontecendo por dentro. Essa é a verdade. A mão de Deus está com você, nos topos das montanhas ou nos vales. Aleluia. Mas a mão de Deus não está com os fariseus. Eles não estão experimentando a vida milagrosa e, na verdade, estão colhendo prisões espirituais. E não se deixe enganar quando parece que as pessoas estão prosperando. O diabo também dá recompensas. Mas as bênçãos de Deus vêm sem tristeza e as recompensas do diabo vêm com tristeza. Isso se parece com espíritos demoníacos, prisão espiritual. Pode parecer como todos os dias serem inundados com culpa e condenação. Pode parecer como uma vida onde não há proteção de Deus, então qualquer coisa ruim pode acontecer e não ser transformada para o bem porque você não está servindo a Deus. Então é uma vida de inferno na terra. Mesmo que não pareça por fora, não se deixe enganar pelos fariseus de hoje. Essa não é uma pessoa com quem você quer se alinhar. Você não quer seguir o exemplo dela. A mão de Deus não estará com você. Amém? Então, agora eu quero falar sobre como estar no time vencedor. Isso foi sobre como não estar no time vencedor. Quando você permanece firmemente com Deus, permanece firme e rende a sua vida a Jesus de verdade, o que significa aceitar o mover dele, significa aceitar o custo, aceitar a perseguição que acompanha a rendição a Deus. A poderosa mão de Deus estará sobre a sua vida todos os dias. E ele vai te trazer vitória após vitória e vitória esmagadora todos os dias, em cada situação. E você vai experimentar uma vida de milagres, uma vida sobrenatural todos os dias. Favor sobrenatural que não faz sentido. Está escrito em 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, em Deus, respeitando seus preceitos e mantendo sua doutrina correta. Então, respeitando seus preceitos, um sinônimo que encontrei online para preceitos é princípios. Então, o jeito de Deus agir, os caminhos de Deus, não sendo um cristão de qualquer jeito que você queira, mas realmente respeitando e seguindo os princípios dele. Como os seus princípios de vinho novo que têm sido tão perdidos no corpo de Cristo e que ele está restaurando agora. Como o seu princípio de como ele libera milagres e age em poder, que é pela unção que ele coloca em vasos. E também um princípio de como receber unção através de impartição. Não de qualquer jeito, mas impartição como vemos Elias liberar para Eliseu, Paulo liberar para Timóteo, Moisés liberar para Josué. Seus princípios de semear e colher, tanto financeiramente quanto semear em diferentes áreas. Seus princípios de que o poder da vida e da morte está na língua, então seja muito sério sobre falar apenas o que é positivo. Ou então você está abrindo portas para o inimigo na sua vida. Seus princípios de estar plantado em uma igreja onde o poder de Deus está se movendo e uma igreja que Deus está realmente te chamando especificamente para estar plantado, porque é ali que você será equipado para ter vitória sobre o inimigo e para ser um vaso poderoso de Deus. É ali que você recebe impartição, é ali que você recebe proteção no mundo espiritual. É ali que você recebe a unção para destruir qualquer jugo sempre que precisar, receber milagres quando precisar. Aleluia! Então, eu só mencionei brevemente alguns dos princípios, princípios de vinho novo que, em grande parte, não estão sendo ensinados no corpo de Cristo hoje, mas que são tão fundamentais para cada crente. Essa é uma grande parte da rendição a Jesus. E é assim que permanecemos firmes com Deus. Com Deus no lado dele.
E é assim que você verá a vida abundante vir sobre a sua vida. É assim que você verá o milagroso vir sobre a sua vida, o favor vir sobre a sua vida. É assim que Deus pode te confiar com unção, porque você realmente está respeitando os preceitos dele e respeitando os seus princípios. Como esse versículo diz, se pudermos colocá-los aí, respeitando os seus preceitos e mantendo a sua doutrina correta. Haja como homens e mulheres maduros e sejam corajosos, sejam fortes. Se você não viu a mensagem de domingo passado, assista, mas lembre-se do domingo passado, como eu compartilhei, que uma das formas mais importantes de obediência, o significado de obediência a Deus, é ser maduro, ser espiritualmente maduro. Isso é uma escolha de levar a sério os ensinamentos, esses princípios que são liberados para você, e aplicá-los, realmente aplicá-los na sua vida. Então está escrito aqui: haja como homens e mulheres maduros. Então, isso é uma escolha, é uma ação que você deve tomar. Seja maduro, aleluia. E seja corajoso, seja forte. Você não precisa esperar sentir coragem. Você não precisa esperar sentir força. Você pode, de fato, ser corajoso e ser forte agora, todos os dias. Depende de você, porque Deus vive em você. Então, quando você escolhe fazer algo, ele te respalda. Quando você escolhe fazer o que ele está te chamando para fazer, ele te dá a força e a capacidade para fazer. Você não está sem o Espírito Santo clamando a Deus para vir e te dar força. Ele está em você. Seja forte, seja maduro, aplique os princípios e você ficará maravilhado como o poder de Deus te dá a força. Te dá a capacidade de fazer tudo o que ele está te pedindo para fazer, de fazer coisas difíceis que não são difíceis com Deus. Amém? Aleluia. Que tudo o que você fizer seja feito em amor, motivado e inspirado pelo amor de Deus por nós. Então, essa escritura, o primeiro versículo está dizendo: permaneça firme. Permaneça firme na sua fé, respeite seus princípios, haja com maturidade, seja corajoso e forte. Faça tudo em amor. Este é um grande resumo do que significa estar ao lado de Deus. Permanecer firme com Deus. Para realmente estar ao lado de Deus, estar no time dele, onde você vê a poderosa mão dele se mover sobre a sua vida, você precisa permanecer firme. Não ser fraco, não ficar oscilando, não colocar apenas um dedinho dentro, não ficar só do lado da vontade de Deus, mas permanecer firme diretamente na vontade de Deus. Não se importando com o que as outras pessoas pensam, não se deixando mover e abalar quando a perseguição vem, quando o diabo ataca, permanecendo firme. Aleluia. Então, agora eu quero te dar alguns exemplos do que é ser um cristão realmente rendido, um discípulo verdadeiro, um que permanece firme com Deus. E eu quero que você veja o que acontece na vida dele quando ele permanece firme. Então, vamos para 2 Crônicas 20, versículo 17 e depois versículo 24. A palavra de Deus está vindo agora para o líder do povo de Deus, Josafá. Há um exército enorme vindo contra eles, enorme, muito maior do que eles no físico. A palavra de Deus vem: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam e testemunhem a salvação do Senhor que está com vocês. Ó Judá e Jerusalém, não temam nem se desanimem. Amanhã saiam contra eles, porque o Senhor está com vocês. Versículo 24. Quando os homens de Judá vieram ao posto de vigia do deserto, olharam para a multidão e eis que havia corpos mortos no chão e ninguém havia escapado. Quando Josafá e seu povo vieram para tomar os despojos, encontraram muitos entre eles, incluindo equipamentos, roupas e coisas valiosas que levaram para si, mais do que podiam carregar, tanto que passaram 3 dias recolhendo os despojos. Então é assim que parece permanecer firmemente com Deus. Exércitos enormes estão vindo contra você, mas o olhar de Deus está sobre você e a mão dele está sobre você. E ele está do seu lado. Ele mesmo, o próprio Deus, te traz a vitória.
Está escrito que você nem precisa lutar contra eles. Deus lutará contra eles. E Deus lhe deu uma vitória esmagadora. Então, essa é a poderosa mão de Deus que vem sobre a sua vida quando você permanece com Deus. Agora, essas pessoas que experimentaram essa poderosa mão de Deus, o povo de Deus, eles estavam no exército de Deus. Eles eram um exército. Eles estavam cuidando dos negócios do Pai. Eles não estavam apenas vivendo como queriam, sendo preguiçosos, mas estavam ativos, ativamente no exército de Deus. É aí que vemos a poderosa mão de Deus vir sobre eles. Então, permanecer firme com Deus, realmente permanecer com Deus, significa amar o povo dele, cuidar dos negócios dele, tomar o seu lugar no exército do avivamento, não ser apenas um espectador e ficar olhando, mas permanecer nesse exército. É aí que você experimenta a mão poderosa de Deus trazendo vitória para você. Amém? Aleluia. Tá, agora vamos ver o exemplo de Josué. Josué 6:1. Então, agora temos outro grupo do povo de Deus. Eles também eram um exército e estavam em uma missão. Deus estava levando-os para a terra prometida, não apenas para que pudessem brincar e se divertir e aproveitar a comida e o sol, mas ele estava levando-os para lá com um propósito. Ele estava levando-os para cumprir a missão dele, a tarefa que ele tinha para eles. Ele estava chamando-os para fazer a obra de Deus. E essa obra de Deus continuaria até, quer dizer, até agora e continua. Amém? Essa é a história da obra de Deus. Essa é a nossa linhagem. Então, eles eram um exército de Deus, mais uma vez, e está escrito: Jericó, uma cidade fortificada com muros altos, estava rigorosamente fechada por causa do medo do povo diante dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. O Senhor disse a Josué: Veja, eu entrego Jericó nas suas mãos, com o seu rei e os seus guerreiros poderosos. E então, depois disso, Deus os instrui sobre o que fazer para ver a vitória. Como ver a vitória de Deus. Então, ele os instruiu a marchar ao redor dos muros de Jericó várias vezes por vários dias. E depois da última vez que ele os chamou para marchar ao redor dos muros de Jericó, Deus fez os muros caírem. E eles não estavam fazendo nada com tanta força. O que estavam fazendo era muito simples, marchando ao redor, gritando, tocando a trombeta. Eles não estavam fazendo nada muito louco, muito radical. Estavam simplesmente obedecendo a Deus e continuando obedecendo a Deus, sem colocar tanta lógica ou raciocínio próprio nisso, mas simplesmente como uma criança obedecendo ao que Deus havia falado, continuando sem parar antes do tempo. E então experimentaram a poderosa mão de Deus vir e lhes trazer vitória. E agora está escrito: Deus diz: Eu entreguei a vocês. Oh, isso é poderoso. Eu entreguei a vocês. Já está feito. Isso antes mesmo de eles, quer dizer, quando eles ainda estavam do lado de fora dos muros, eles nem estavam tentando tirar blocos ainda, nem tentando jogar armas, bombas ou algo no acampamento do diabo. Eles eram simplesmente filhos de Deus que estavam permanecendo firmes com Deus, obedecendo a Ele dia após dia, e de repente Deus diz: Eu já entreguei essa terra a vocês. É assim que vocês verão a vitória que eu já lhes dei. Basta fazer a coisa simples de obedecer, e eu darei a vocês, eu já dei a vocês. Glória a Deus! Você vê como é poderoso permanecer firme com Deus no exército dele? No exército do avivamento? Uau! Aleluia! Agora vamos para o exemplo de Davi. 1 Samuel 17, versículo 46. Então Davi também estava cuidando dos negócios do seu pai. Ele estava comandando exércitos, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não estava apenas relaxando, adorando a Deus com sua harpa sozinho. Ele estava fazendo a obra de Deus, comandando exércitos, adorando a Deus e também adorando com obras. Aleluia. Então, houve muitas batalhas que Davi teve
em que ele estava enfrentando inimigos, o povo de Deus estava enfrentando exércitos. E Deus simplesmente lhes dava vitória após vitória após vitória. 1 Samuel 17:46. Hoje o Senhor vai te conquistar e eu vou te matar e cortar a sua cabeça. Antes de chegar a isso, vamos voltar um pouco. Antes mesmo de ele ser rei, e essa escritura é quando ele derrotou Golias. Amém? Então, Deus o chamou para derrotar Golias e está escrito: Hoje o Senhor vai te conquistar. Isso é para Golias, e Davi diz: Isso é Davi falando. Hoje o Senhor vai te conquistar, e eu vou te matar e cortar sua cabeça, e então darei os corpos mortos dos seus homens para as aves e animais selvagens, e todo mundo saberá que há um Deus em Israel, e todos os que estão reunidos aqui saberão que o Senhor resgata o seu povo, mas não com espada e lança. Esta é a batalha do Senhor, e ele vai entregar você a nós. Quando Golias se aproximou para atacar Davi, rapidamente correu para encontrá-lo. Colocando a mão na sua bolsa de pastor e pegando uma pedra, lançou-a com sua funda e atingiu o filisteu na testa. A pedra afundou e Golias cambaleou e caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Então, vemos na Escritura que é Deus trazendo essa vitória mais uma vez. Então, quando Davi obedece com uma funda e uma pedra, era o poder de Deus nele, movendo o seu braço, puxando na medida certa, mirando exatamente do jeito certo. Era o poder de Deus sobre aquela pedra, guiando-a no ar para acertar exatamente no ponto que derrubaria Golias morto. Veja como é poderoso quando você permanece firme com Deus. A vitória que Deus traz para você. Aleluia. Então vemos que depois Davi se torna rei e agora ele tem muitas batalhas e Deus está trazendo vitória para ele todas as vezes. Aqui está um exemplo, 2 Samuel 8:13. Assim, Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou de destruir 18.000 edomitas no Vale do Sal. Colocou guarnições militares por todo o Edom. E todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. De fato, o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Vou ler de novo. De fato, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Aleluia. Agora vamos olhar para o exemplo de Eliseu, 2 Reis 6:15. Então, nesse exemplo, o servo de Eliseu vem e encontra um enorme exército que era muito maior do que o exército de Eliseu. O exército de Deus no físico. Os deles, o exército de Deus no físico. E ele ficou muito preocupado. Está escrito: Quando o servo do homem de Deus se levantou cedo da manhã seguinte e saiu, havia tropas, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? O jovem clamou a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu, pois há mais do nosso lado do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do jovem e, quando ele olhou, viu que as encostas ao redor de Eliseu estava cheia de cavalos e carros de fogo. Então, em outras palavras, havia um exército angelical, o exército de Deus no mundo espiritual, muito maior do que aquele exército físico que vinha contra eles. E Deus lhes deu a vitória. Deus deu a Eliseu a vitória. Amém? Aleluia. Então, todos esses exemplos na palavra de Deus, e esses são apenas alguns, há muitos mais, mostram que repetidas vezes encontramos servos de Deus verdadeiramente rendidos a Ele, que estão cuidando dos negócios do Pai, que estão firmes no exército de avivamento de Deus, e Deus lhes traz vitória todas as vezes. A mão de Deus se move e derrota os inimigos por eles todas as vezes. Então, na Bíblia, nesses exemplos do Antigo Testamento que compartilhei com vocês, eram exércitos físicos.
O exército físico de Deus tendo vitória sobre exércitos físicos que vinham contra eles, seus inimigos. Mas era uma batalha espiritual. Hoje é a mesma coisa. Existe o exército de avivamento de Deus. Você é o exército de avivamento de Deus. Nós somos o exército de avivamento de Deus. Aleluia. E existem inimigos. O inimigo dos fariseus é o principal contra a obra de Deus, que tenta vir contra o exército de avivamento, que tenta vir contra Deus. Mas temos um exército espiritual nos apoiando. Temos exércitos de anjos nos apoiando, mais poderosos do que os exércitos demoníacos que estão com os fariseus, os inimigos dos nossos inimigos. E além de termos um exército angelical, temos de forma geral a poderosa mão de Deus que envia o exército de anjos, que nos respalda, que age de forma milagrosa para derrotar nossos inimigos todas as vezes. Os inimigos naquela época vinham, os exércitos inimigos vinham fisicamente tentar matar o povo de Deus, tentar matar os servos de Deus, como no caso de Davi, Saul tentando matar Davi. Mas hoje, você não pode simplesmente sair matando pessoas. Você vai para a prisão. Essa é basicamente a diferença. Porque o tempo mudou assim, mas as pessoas continuam iguais. O ódio que os fariseus têm pelo povo de Deus, pelo exército de Deus, tenta matar de outras formas. Tentam matar por meio de palavras, tentam matar por meio de vídeos de exposição, tenta matar por meio de redes sociais e todas essas formas diferentes. Tentando matar os servos de Deus, a obra de Deus. Tentam matar emocionalmente no coração. Tentam matar a própria igreja, os cultos, o mover de Deus. E isso é muito parecido com o que vemos no Antigo Testamento. A guerra que estava acontecendo era física e espiritual naquela época e hoje também é física e espiritual. Fisicamente usam palavras hoje em vez de balas. Fisicamente enviam vídeos hoje em vez de. Naquela época provavelmente ainda não seriam balas, mas você entendeu. As armas que usavam, arcos e flechas e tudo mais. Aleluia. Mas o mesmo princípio se aplica, que o exército de Deus sempre tem vitória porque você está do lado de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ter sucesso contra nós? Ninguém! Não é possível. Ninguém pode derrotar Deus. Nenhum poder demoníaco pode derrotar Deus. Nenhum vídeo de exposição que se torne viral pode derrotar Deus. Nenhuma mentira nojenta inventada, acusação falsa pode derrotar Deus. Nada pode derrotar Deus. Nada. Então, nesses exemplos que dou, pode parecer assustador. Esses exércitos parecem muito grandes, as armas deles parecem muito grandes. Saul e seu exército, eles têm um grande exército. É Davi correndo pelas cavernas, parece assustador. Mas o exército de Deus era muito mais massivo do que os inimigos dele. E a mão de Deus agiu todas as vezes. Deus não perdeu um dia de batalha. Não é como se Deus estivesse dormindo um dia e o diabo tivesse vencido. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. A mão poderosa de Deus trará vitória todos os dias para o seu exército, para as pessoas que estão com ele no seu exército. Sempre. Aleluia. Aleluia. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu quero destacar isso. Será que significa que ele não nos ama mais se somos perseguidos?
Será que significa que o diabo está vencendo se somos perseguidos? Será que significa que devemos estar em desespero, começar a nos preocupar, começar a duvidar e talvez desistir se somos perseguidos? Será que significa que o inimigo está vencendo se somos perseguidos? Será que significa que aqueles que nos perseguem, fariseus, estão vencendo se somos perseguidos? Não! Como está escrito, por tua causa somos mortos todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos mortos. Palavras de morte são enviadas contra nós em forma de perseguição, especialmente contra os servos de Deus, todos os dias. Todos os dias existem palavras negativas, sejam vistas ou não pelo servo de Deus, enviadas por fariseus, por inimigos. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas Deus nos preserva e temos alegria, temos paz, temos vitória. Mas as pessoas tentam nos atacar, tentam nos derrubar, mas elas já estão derrotadas. Mas esse é o significado. Quando está escrito que somos mortos, não quer dizer que literalmente somos mortos, mas você entende o que eu quero dizer? Quer dizer que as pessoas vêm contra nós todos os dias. Mas apesar de tudo isso, está escrito não. Será que significa que ele não nos ama mais se somos perseguidos? Não, está escrito. Apesar de todas essas coisas, apesar de toda a perseguição, apesar de todos os vídeos de exposição, apesar de todas as palavras negativas, apesar de todo o ódio e corações invejosos e orgulhosos, apesar de todas essas coisas, apesar de todas essas coisas, a vitória esmagadora é nossa por meio de Cristo que nos amou. Não apenas vitória, a Bíblia diz vitória esmagadora. Vitória esmagadora. É nossa! É nossa! Diga, é minha! Diga, a vitória é minha! A vitória é minha! A vitória é minha! Aleluia! A vitória é nossa! Apesar de tudo, não importa o que seja, é nossa, por meio de Cristo que nos amou. Aleluia! Aleluia! Salmos 112, 1. Aleluia! Como é feliz quem teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos por toda parte, uma geração inteira de justos será abençoada. Eles mesmos serão prósperos e suas obras justas durarão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. São generosos, compassivos e justos. Bem vai para aqueles que emprestam com generosidade e conduzem seus negócios com justiça. Tais pessoas não serão derrotadas pelo mal. Os justos serão lembrados para sempre. Não tem medo de más notícias. Confiam firmemente no Senhor para cuidar deles. São confiantes e destemidos e podem enfrentar seus inimigos triunfantemente. Compartilham livremente e dão generosamente aos necessitados. Suas boas obras serão lembradas para sempre. Terão influência e honra. Os ímpios verão isso e ficarão enfurecidos. Rangerão os dentes de raiva e se retirarão com suas esperanças frustradas. Então, isso significa que os ímpios ficarão frustrados porque Deus sempre te dará vitória esmagadora. É por isso que devemos enfrentar nossos inimigos com coragem. O que está escrito? Triunfantemente. Eles são confiantes e destemidos e podem enfrentar seus inimigos triunfantemente. Ou seja, por que você iria se abater, ficar desanimado, ter medo quando a perseguição vier? Quando as pessoas te acusarem falsamente e mentirem sobre você? Quando as pessoas pensarem mal de você? Quando tentarem te impedir de fazer o que Deus te chamou para fazer? Por que ter medo? Por que ficar desanimado? A Bíblia diz que nós, filhos de Deus, devemos enfrentar nossos inimigos triunfantemente.
Então, ter medo diante da perseguição, diante do ataque, ter desânimo, ter dúvida, se abater, isso é ser covarde. Isso não é conhecer, não ter revelação ou não se lembrar do Deus que está do seu lado, lutando cada batalha por você, vindo com sua poderosa mão todas as vezes. E Deus me ensinou isso. E eu oro para que você aprenda com o meu exemplo. Eu oro para que mesmo aqueles de vocês que já estão por aqui há alguns anos e me viram passar por perseguições, ou talvez se você não está aqui há anos, mas já ouviu falar, eu oro para que você aprenda. E acredite em mim quando eu digo que não há necessidade de deixar o diabo chegar ao seu coração quando a perseguição vem. Quando alguém tentar te parar, quando alguém tenta questionar a sua fé e tenta te impedir de fazer o que Deus te chamou para fazer. Não há motivo para ter medo. Não há motivo para ficar triste. Não há motivo para duvidar. Não há motivo para pensar, talvez eles estejam vencendo. Talvez o diabo esteja vencendo. Você está acreditando numa mentira se está fazendo essas coisas. Eu estou te dizendo. Você deve enfrentar seus inimigos, você deve enfrentar o diabo, você deve enfrentar a perseguição triunfantemente todas as vezes, como Davi disse. Eu vou lutar contra ele, sem problema. O Deus que esteve comigo quando eu lutei contra os animais, os ursos, os leões, vai estar comigo agora também. Esse Golias é muito maior, mas eu sei que ele vai estar comigo de novo, mesmo que esse inimigo seja maior. E você vê Davi, você o vê enfrentando Golias triunfantemente. E Deus quer que você tenha essa atitude, essa confiança de um vencedor que você é. Aleluia! Aleluia! Eu passei por perseguições que eu nunca teria imaginado. Passei por ataques do diabo usando pessoas, fazendo coisas más, falando coisas más contra mim, inventando mentiras. Eu nunca poderia imaginar que pessoas seriam capazes de fazer isso. Qualquer pessoa, muito menos alguém que se chama de cristão, pastor, ministro. Nunca poderia imaginar isso. Eu passei por isso repetidas vezes, mas nunca vi Deus me abandonar. Eu vi ele me trazer vitória. Eu vi ele me trazer vitória todas as vezes. Eu vi ele lutar todas as batalhas por mim. Já são anos agora, são 8 anos de que estou falando. 8 anos. Eu vi Deus trazer vitória sobre vitória para a minha vida. Eu vi Deus trazer vitória após vitória para a Igreja 5F e para o mover dele neste avivamento. Ele nunca falhou comigo, ele nunca falhou conosco e nunca vai falhar. Nunca. E eu oro para que você receba essa revelação, para que viva essa vida de vencedor. Nós não estamos tentando alcançar a vitória, tentando conquistar a vitória. Não é como aqui na Terra que, mesmo tendo um bom histórico como corredor, você não sabe ao certo se vai ganhar a corrida. Nós sabemos que vamos vencer porque Deus está do nosso lado. Não é como na Terra em que você tem a chance de perder. Talvez você seja o melhor atleta, mas ainda assim pode se machucar. Não é assim com Deus. Deus não pode se machucar. Deus não pode errar. Ele não erra. Esse é quem está no seu time, liderando o seu time. Este é o time vencedor de Jesus Cristo. Aleluia! 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 A vitória é nossa! A vitória é nossa! A vitória é nossa! A vitória é nossa! Aleluia! Em Jesus Cristo, a vitória é nossa. Aleluia! Aleluia!
E então, quando você sentir o calor da perseguição, quando estiver em um vale, nunca mais pense que está sendo punido. Nunca mais pense que o diabo está vencendo. Isso é diferente quando você está na unção. Você não está mais em prisão espiritual. Davi foi punido quando estava sendo perseguido por Saul? Ele estava sendo punido por Deus por ter cometido algum erro? Não. José foi punido quando foi jogado na cova e depois na prisão? Não. Deus permitiu isso como um processo lindo, precioso, necessário de fogo refinador para que ele se tornasse e para que Davi também se tornasse os líderes que Deus pretendia que fossem. Se você quer ser grande para Deus, tem que passar por coisas difíceis. É uma alegria passar por coisas difíceis por causa de Jesus, para que ele possa te usar como quer para salvar, curar e libertar o povo dele. Então, é uma alegria passar por coisas difíceis. Está escrito sobre Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Essa deve ser a sua atitude. Se você passa por vales, se você passa por perseguições, isso é o que eu preciso. Deus sabe que eu preciso disso. Aleluia. Existe uma perspectiva que Deus quer mudar na sua mente sobre isso. Ele quer que você entenda como você sempre tem vitória. Ele quer que você realmente entenda isso. Ele não quer que você pense que está sendo punido às vezes, quando está no deserto. Ele não quer que você fique tão confuso quando parece que a promessa está demorando. Mas Deus nunca traz as suas promessas, é no tempo perfeito dele. Ele não quer que você fique confuso, tipo, eu já não mereço a promessa agora. Eu não entendo porque ainda não chegou. Ele não quer que você fique confuso. Ele quer que você descanse sabendo que o tempo dele é perfeito, sabendo que os caminhos dele são perfeitos, sabendo que você não conhece o quadro todo, mas Deus conhece. Não é sobre você. Não é sobre você estar feliz na terra prometida, se divertindo e aproveitando a comida e o sol. Você está indo para a terra prometida por um propósito maior. É pelo povo de Deus. Então, há mistérios que você não entende sobre o motivo de as coisas ainda não terem acontecido. Então descanse e viva vitoriosamente, viva triunfantemente na espera. Amém? A vitória está vindo e você já está vivendo nela todos os dias com Jesus. Agora pense sobre isso. Caleb e Josué. Talvez alguns de vocês não saibam disso, mas os israelitas levaram cerca de 1 ano a 1 ano e meio para chegar pela primeira vez a Canaã, a terra prometida. Deveria ter levado apenas 11 dias, mas levou cerca de 1 ano, 1 ano e meio para chegarem a Canaã pela primeira vez. Na primeira vez que chegaram a Canaã, logo depois desse tempo, Deus deu a eles a oportunidade de conquistar a terra prometida. Ele enviou espias para espiar a terra, para ver os inimigos, quão poderoso eram e tudo mais. E Caleb e Josué estavam entre esses espias. Eles voltaram e só havia uma resposta certa, porque só havia uma resposta que deveria ter dado. Um bom relatório dizendo: vamos conseguir vencer os inimigos, porque Deus já tinha dito: eu entreguei essa terra a vocês. Eles já conheciam a história do passado de como Deus sempre agia. Eles tinham acabado de ver todos os milagres, sinais e maravilhas e a abertura do mar. Então, o que são esses exércitos comparados ao Deus deles, certo? Mas todos os espias, exceto dois, Josué e Caleb, disseram: ah, eles são grandes e assustadores demais. Nós não vamos conseguir vencê-los. É melhor nem tentar, porque vamos morrer. E isso foi falta de fé. E então Deus viu que essas pessoas não estavam prontas para entrar na terra prometida. A fé delas não tinha sido construída o suficiente ainda. Elas não conseguiriam fazer o que Deus as havia chamado para fazer quando entrasse na terra prometida. Elas precisavam ser mais preparadas. Não estavam prontas ainda. Ele deu uma chance, mas eles não estavam prontos ainda, exceto Josué e Caleb. Eles teriam estado prontos. Então Deus os sentenciou a 40 anos no deserto para que fossem preparados, para que estivessem prontos. E depois de 40 anos, Josué e Caleb foram os únicos que entraram
do grupo original que foi para o deserto. Agora era uma nova geração. Deus estava preparando essa nova geração, garantindo que estivessem prontos dessa vez. E então, Josué os guiou para a terra prometida. Tá bom? Agora pense nisso. Você consegue se colocar no lugar de Josué e Caleb? Consegue imaginar? Você está totalmente rendido a Deus, está sendo obediente em seguir os princípios dele, em crer na palavra dele, em ser uma pessoa de fé forte. E agora Deus te levou até a terra prometida. Você está pronto para entrar na sua terra prometida. E Deus diz: Você está pronto, mas os outros não. E eu preciso que todos entrem juntos. Então você vai ter que esperar 40 anos. Você já pensou nisso? O impressionante sobre o caráter deles é que não vemos reclamações. Vemos eles sendo fiéis, continuando fiéis a Deus, esperando em Deus, sendo pacientes. E isso seria difícil de entender, difícil de aceitar. Mas eles renderam o entendimento deles a Deus e simplesmente confiaram em Deus como uma criança. Eu sei que Deus é bom, os caminhos de Deus são mais altos que os meus, então vou apenas obedecer, não reclamar e ser paciente. E permanecer na palavra de Deus que entraremos na terra prometida no tempo perfeito dele. Josué 14:10. Eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, por 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel andava no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Isso é Caleb falando. Então, ele e Josué tinham por volta de 40 anos quando foram a Canaã pela primeira vez. E então eles tinham 85 anos, e Josué estava na casa dos 70, quando finalmente entraram na terra prometida. Mas você vê, dá para ouvir nas palavras deles, nas escrituras, que eles não estavam amargurados. Que eles tinham um coração puro diante de Deus, confiaram nele. E Deus falou comigo através dessa escritura, me mostrando tão claramente as promessas. As promessas do avivamento não é sobre uma pessoa. Não é sobre 5 pessoas. Não é sobre 100 pessoas. Não é sobre 500 pessoas entrarem na terra prometida. Essa terra prometida do avivamento, se espalhando por todo o mundo, é um quadro muito maior do que muitos percebem, do que muitos de vocês percebem. Porque neste avivamento, Deus está transformando todo o corpo. Ele está transformando e purificando todo o corpo. Esse avivamento não é para ser apenas sobre uma igreja, tendo o seu próprio avivamento e mover. Mas o que Deus está fazendo é muito maior, dia após dia, passo a passo, pessoa por pessoa. Ele está trazendo transformação e purificação para todo o corpo de Cristo. Ele está restaurando a sua unção, ele está restaurando os seus caminhos de vinho novo. É algo gigantesco o que Deus está fazendo. E isso é realmente algo que te leva para a humildade. Porque eu, você, muitos de vocês podem ser como Josué e Caleb, prontos para correr aos estádios e para essas grandes promessas que Deus falou sobre este avivamento, sabe? Nós podemos estar prontos, mas outros ainda não. Então temos que ir no tempo de Deus. E isso é verdade até para mim. Com 4 anos atrás, em 2021, quando o avivamento começou, eu realmente achei que este avivamento fosse acontecer anos antes, quando recebi pela primeira vez essa palavra profética. E talvez até tenha havido a oportunidade para isso, assim como houve para os israelitas, de entrarem na Terra Prometida depois de um ano e meio. Mas em vez disso, levou 40. Mas não era sobre mim. Este avivamento não era sobre mim. Era sobre todo o corpo de Cristo fazer parte deste avivamento. E até as palavras proféticas podem ser assim. Palavras proféticas podem vir com essa sensação de vai acontecer logo e talvez Deus queira que aconteça em um ano, mas em vez disso leva mais anos porque depende das pessoas estarem prontas ou não, de elas obedecerem ou não.
Então, às vezes, essas palavras proféticas que você ouve com esse zelo e entusiasmo de Deus para fazer rápido, mas depende das pessoas para seguir no ritmo dele. Então, não é que a profecia ainda não se cumpriu, não é que a profecia foi entregue de forma errada, é só que as coisas podem mudar se as pessoas ainda não estão prontas. Mas Deus é tão bom e paciente, aqueles israelitas chegaram à terra prometida. Só demorou mais, mas chegaram. É assim também com esse avivamento. Eu realmente achei que fosse acontecer antes, mas ainda assim aconteceu. 4 anos e meio depois. E aí está o número 4 de novo. Aleluia. E há mais promessas deste avivamento de formas grandiosas como Deus vai se mover através de mídia, se mover em estádios, promessas imensas que Deus me deu, que deu à Igreja 5F, que Deus deu a este mover dele, a este avivamento, onde só vimos um pouquinho do que está por vir. Aleluia! Mas Deus está se movendo de forma perfeita no tempo dele, nos caminhos deles que estão além do nosso entendimento. Então é importante lembrarmos que as promessas não são sobre nós, são sobre o povo de Deus. Então, quando você se pegar tão obcecado pela promessa, pensando, por que ainda não chegou? Provavelmente você está pensando demais em si mesmo. A promessa não é sobre você, é sobre outras pessoas, é sobre Deus, é sobre o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Nós somos a geração Josué, nós somos a geração Josué entrando na terra prometida do avivamento. Deus falou isso especificamente para mim. Ele disse que hoje quer que o seu povo celebre as vitórias que ele trouxe para eles. As vitórias que ele trouxe neste avivamento, ele quer que celebremos. Ele quer que celebremos hoje. Ele nos trouxe tantas vitórias e vai continuar trazendo muitas vitórias. E eu estava vendo, sabe? Fiquei tão maravilhada na Suécia, porque nós acabamos de começar os pequenos grupos há apenas alguns meses, os pequenos grupos da Igreja 5F. E eu simplesmente estou em admiração diante de Deus pela vitória que ele trouxe através desses pequenos grupos, pela expansão deste avivamento que ele trouxe através desses pequenos grupos. É tão poderoso em tão pouco tempo e eu celebro a Deus, eu celebro o que ele está fazendo, espalhando este avivamento para outras nações e estados. Aleluia. E agora temos 40 pequenos grupos espalhados pelos Estados Unidos e pelo mundo. E 18 desses pequenos grupos estão em outras nações ao redor do mundo. Eu vi na Suécia, vi 2 líderes de pequenos grupos e também outros líderes de pequenos grupos da Finlândia e da Noruega. Eles estavam no palco compartilhando os avisos, anúncios e se posicionando como líderes no exército de avivamento de Deus para a sua nação, para a Escandinávia, para o norte. Aleluia. E eu encontrei com esses pequenos grupos e estou maravilhada com como Deus está equipando e edificando a sua igreja, o seu avivamento em todas essas diferentes nações. E o Senhor me mostrou que esses líderes de pequenos grupos e muitos de vocês aqui, aqueles que servem na igreja 5F, vocês são como Josué e Calebe. Há muitos ao seu redor, muitos crentes ao seu redor, igrejas de onde vocês vieram, família, amigos do passado que não tinham esse espírito. A Bíblia diz, não tem a escritura aqui, mas há um versículo que diz que Josué e Calebe tinham um espírito diferente. Diz literalmente um espírito diferente. E eles trouxeram o bom relatório, ou seja, tinham um espírito de humildade, de ser como criança, de fé e de obediência. Vocês têm esse espírito. Outros não têm esse espírito. Eles se chamam de cristão. São cristãos desses diferentes tipos que compartilhei. Mas não têm esse espírito. Vocês têm esse espírito e são como Josué e Calebe nessa geração Josué em que estamos. E por causa de vocês, veja só, primeiro, Moisés foi usado poderosamente por Deus para liderar, para ser um líder para Josué e Calebe. Ele abriu o caminho, transformando-os para serem como Deus, para seguir a Deus, para crer em Deus e para receber impartição.
Ele fez o seu papel e, então, o papel de Josué e Caleb foi ser exemplo para aquela nova geração que entraria na Terra Prometida. Veja como uma pessoa, Moisés, é poderosa, mesmo que apenas duas pessoas tenham dado fruto a partir dele. E então, dessas duas pessoas foram milhões de israelitas. Duas pessoas que foram esse exemplo, e as pessoas seguiram o exemplo deles, e Deus viu que agora eles estavam prontos, eles foram transformados, podiam entrar na terra prometida. Então Deus me falou que vocês que estão aqui, vocês que estão servindo, vocês que são líderes de pequenos grupos, vocês que estão ao redor do mundo e disseram sim para Jesus, vocês que estão neste exército do avivamento, vocês são como Josué e Caleb. E o que vocês estão fazendo é tão poderoso. Pessoas estão seguindo o exemplo de vocês, mesmo que vocês não saibam. Vocês são luz nas trevas. Vocês estão carregando a tocha do avivamento e muitos virão crer em Jesus, virão fazer parte deste avivamento por causa do exemplo de vocês. Aleluia! Aleluia! E Deus me deu essa imagem. Quando você pensa nisso, parece até deprimente que de milhões de israelitas, apenas dois tenham permanecido fiéis. Só dois conseguiram ser fiéis a Deus. Isso pode parecer desanimador, não é? Pode te fazer sentir tipo, mas também pode mostrar como é no avivamento. Como pode haver tanta rejeição? Como as pessoas não entendem? Como as pessoas não veem? Você se sente minoria, especialmente entre famílias e amigos. Você é como Josué e Caleb. Mas tantas pessoas entraram na Terra Prometida por causa do exemplo de Josué e Caleb. Isso mudou tudo. A maré virou. A maré mudou drasticamente porque eles obedeceram a Deus. E é isso que vamos ver neste avivamento. Aleluia! A maré está virando. Está acontecendo. Estamos entrando na terra prometida do avivamento. Já estamos nela, mas na terra prometida do avivamento sendo aceita em todo o mundo, no corpo de Cristo, sem ser impedida ou travada. Aleluia! 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 Marchem, geração Josué! Marchem! Deus está usando vocês poderosamente e vocês farão história como Josué e Caleb fizeram história. Este é o avivamento do fim dos tempos. Este avivamento nunca vai acabar e vocês serão conhecidos como a geração Josué. Aleluia! Alguém animado?